Quero ler com você a partir do versículo de número 19. Efésios 2, do versículo 19 até o versículo 22. Você que está aí na sua casa, que nos acompanha também pela internet, abra sua Bíblia. Eu peço que depois da leitura você continue com a sua Bíblia na sua mão, aberta. Não feche, porque além de ser bem mais bonito você olhar para a sua Bíblia do que aqui para cima, para o púlpito, com certeza é ela quem vai falar ao seu coração. Então continue com a sua Bíblia aberta depois da leitura, porque a gente vai vasculhar, caminhar diante de alguns textos. Efésios 2, 19, nós lemos assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos esconda atrás da Tua cruz, e que, ó Pai, Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente, nosso coração, a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Tu bem sabes. Se não for o Senhor a falar, ó Pai, nada, absolutamente nada será transformado. Mas se o Senhor, ó Pai, for servido em nos abençoar, em falar conosco, tudo será mudado, Pai. E essa é a nossa oração, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito mova o nosso coração, a nossa mente e principalmente, ó Deus, nossa decisão em caminhar para o Senhor, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o nosso tema é família, como pode dar certo? Como pode dar certo é uma pergunta. Como pode dar certo também é uma afirmação, mas a gente quer trabalhar nessa noite exatamente essa expressão, como. Nossa enveredada pelas caminhadas dos nossos últimos tempos tem trazido um cenário, irmãos, onde cada vez mais nós temos uma visão particular sobre cada situação. Observo que nesses nossos dias, quando nós perguntamos sobre se algo é certo ou errado, a gente traz direto para o nosso coração: bom, eu penso dessa forma. E por que eu penso dessa forma? E aí muitas vezes nós vamos atrás de situações que nós ouvimos, um conselho, um bom professor, um coach dando algum curso, um aprendizado de escola dominical, uma palavra de um amigo. Enfim, as fontes são diversas. E quando nós temos observado, irmãos, normalmente a estrutura de família e as pregações, as palavras, um texto que é muito visitado é esse texto que está aí em Efésios, mas não esse capítulo, mas sim do capítulo 5, onde você lê ali, os homens façam tais e tais e tais coisas. Mulheres, façam tais e tais coisas. Filhos, façam isso e tal. E a coisa vai andando. Mas é interessante, irmãos, que normalmente a gente sabe essas receitas. A gente já tem mais ou menos uma linha de andamento quando nós vamos olhar para a família. Mas a grande questão é que quando a gente conhece esses textos, olhando para eles, a gente também vai observar algumas coisas. A primeira delas é que nós nem sempre rompemos com a regra teórica. Nós ouvimos e não colocamos em prática. Ou a gente ignora e tenta agir do jeito que dá. Essa que é uma grande realidade. A gente vê casais que tentam viver nas cotoveladas, nos empurrões, na questão de quem fala mais alto, ou um se cala e o outro fala, faz-se do jeito que dá. Ou, o que tem sido mais comum nesses nossos tempos, a gente vai vendo vínculos sendo quebrados, a gente vê
pessoas se machucando, filhos que ignoram seus pais, ou pais que não conseguem se comunicar e acabam forçando certas situações dentro do lar, e as pessoas vão machucando e sendo machucadas. Quando a gente então, irmãos, fica pensando como família pode dar certo, e olhando para esses nossos dias que as pessoas chegam até mesmo a olhar para esses textos, clássicos sobre família e dizem, olha, isso aí na realidade é um contexto sociocultural de Paulo. Era o que acontecia naquela sociedade, era o que acontecia naquele lugar, ou seja, para hoje isso já não é mais assim, a gente precisa de uma adaptação, a gente precisa de uma outra contextualização. E aí, irmãos, a gente vai se perguntando, então como é que vai ser para dar certo? Se para cada uma questão que a gente vai observando, a gente tenta adaptar ao nosso particular, ao eu acho, ao eu penso, e principalmente ao que eu gosto ou o que eu não gosto. Quando eu gosto de uma certa questão em casa, isso é bom, vamos continuar. Mas se eu não gosto de uma outra situação, não, isso não. E ainda que eu devesse passar por muitas questões que eu não gosto, eu me prendo mais à minha particularidade do que à necessidade e à veracidade das coisas. Como pode dar certo, queridos irmãos? Eu creio que a resposta está quando nós olhamos para, por exemplo, aqueles textos lá de Efésios 5, e não ficamos agarrados a eles como apenas normas, mas quando nós começamos a entender o porquê eles estão escritos, o porquê Paulo coloca aquelas instruções, aquelas ordenanças. E para isso, queridos irmãos, a gente vai ter que caminhar até o propósito dessa carta, o porquê Paulo escreveu a carta aos Efésios para que a gente venha caminhar. A título também de conhecimento e para que a gente possa caminhar um pouco mais, a carta aos Efésios foi escrita por volta do ano 61. E Paulo escreve da prisão de Roma. Essa carta é levada por Tíquico, juntamente com Onésimo, e você tem isso aí no capítulo 6, versículos 21 e 22, e também na carta aos Colossenses, que é uma carta que caminha muito junto com a carta aos Efésios. E o centro dessa carta vai nos mostrar, irmãos, algumas questões muito interessantes para que nós venhamos a olhar hoje para a estrutura de família. E agora, quando eu falar em família, eu posso falar na sua família, o seu núcleo familiar. Eu posso falar família como igreja, porque todos nós cantamos e procuramos vivenciar a família de Deus. Você canta bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. E o próprio texto aos Efésios nos mostra que a igreja é a família do Senhor, e nós acabamos de ler isso no texto que foi lido. E eu quero então, irmãos, a partir desse texto, trazer algumas observações que de fato são simples, mas mostrar como toda essa carta está permeada dessas palavras e desses ensinamentos, para que a gente venha entender então que aquilo que nós aprendemos com Efésios pode ser muito transformador, libertador e algo que vai de fato trazer edificação para a nossa família, para que a gente possa entender que há uma linha que nos leva a dar certo como família. E quando você olha para esse texto, quero chamar a sua atenção para, em primeiro lugar, você vê que quando a gente entende aquilo que nós não somos, nós começamos então a fazer um corte naquilo que é a nossa identidade como família de Deus, como núcleo familiar nesses nossos dias. Aonde que você lê isso, pastor? No versículo de número 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Irmãos, o que nós não somos, segundo esse versículo? Em primeiro lugar, nós não somos desse mundo. Nós não podemos caminhar pelo espírito desses nossos dias, desse nosso tempo. E o que é o espírito desses nossos dias? É um espírito de divisão, de cada um por si.
de cada um ter a sua individualidade, muitas vezes sendo colocada sobre a totalidade, sobre o coletivo, sobre os outros. E é onde nós vamos vendo, irmãos, que Paulo trabalha isso. Se você voltar para o primeiro capítulo, você vai ver que Paulo faz, a partir do versículo de número 3 do primeiro capítulo, um grande momento de adoração a Deus. Ele faz um tempo em que ele agradece, que ele bendiz o nome do Senhor, por o Senhor ter feito uma grande obra na formação daquela igreja, na formação daquele povo, na formação daquela família dele mesmo, do Senhor. Mas olha que interessante o que acontece no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, quando Paulo diz que está feliz, alegre. Por quê? Veja, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O apóstolo ora, irmãos, agradecendo a Deus por tudo que ele vê naquela igreja. E o que ele via então que mostrava quem eles não eram, irmãos? É exatamente eles não terem um espírito de que se importavam apenas com si mesmos, mas amavam os santos de maneira geral, queriam viver olhando para o bem de um coletivo, de um todo, da família, aquela família em Éfeso, a família do Senhor em outros lugares. Irmãos, nós não somos do mundo, não somos divididos, não somos cada um por si e não somos mais mortos, inertes, insensíveis à palavra de Deus. Olhe para o capítulo 2, versículo de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ou seja, antes, quando não havia sensibilidade para as ordens do Senhor, antes não havia o interesse, não havia visão, não havia um sentimento pelas coisas que realmente interessam ao Senhor, mas o Senhor não nos deixou assim, nós não somos mais assim, não somos dessa forma mais. Veja o versículo de número 3 do capítulo 2, nós não somos também, irmãos, como todo mundo. Uma das coisas que as pessoas, quando estão ou iradas ou querendo se justificar pelos seus atos, a gente diz, todo mundo faz assim. Mas olha só o que o apóstolo diz, entre os quais também todos nós andamos, mas outrora nós não somos mais todo mundo. Nós não somos mais como qualquer um, nós não somos mais como um espírito que domina a coletividade desses nossos dias. Isso não é mais a nossa realidade. Entre os quais andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. O que diz na sua Bíblia a última frase aí? Como também os demais. Éramos assim, não somos mais. Pensávamos dessa forma, não pensamos mais. Gostávamos das coisas, mas não gostamos mais. Será que isso é uma realidade que tem permeado nosso coração, irmãos? Mais ainda, olha o versículo 11 e 12 do capítulo 2, quando o apóstolo diz que nós não somos mais presos às divisões dos homens. O texto diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, o versículo 19 diz que nós não somos mais assim. Se você prestou atenção na leitura, agora desses últimos versículos, Paulo está falando de gentios que eram apelidados de incircuncisos, que eram aqueles que eram criticados por uma parte da igreja, porque eles não tinham passado pelo ato da circuncisão. Então, por isso, eles eram às vezes criticados e eram chamados, olha, se vocês não passarem pelo rito, se vocês não se circuncidarem, se vocês não passarem, vocês não têm a mesma parte que nós temos. No entanto, o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês precisam se lembrar, de fato, num outro tempo, vocês eram gentio, vocês eram chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Naquele tempo, vocês estavam, era sem Cristo.
Vocês estavam separados da comunidade, vocês eram estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas olha agora o versículo 19 que nós acabamos de ler. Paulo diz: assim vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, ou seja, incircuncisos, separados, vocês não são mais assim. Irmãos, trazendo para o nosso tempo, hoje nós poderíamos ver que muitos chegam para algumas pessoas e colocam ritos, normas, situações físicas que a gente talvez devesse obedecer para que a gente fosse considerado alguma coisa. Se você não fizer desse jeito, você não tem parte comigo. Se não for assim, não dá para a gente caminhar junto. E perceba, queridos irmãos, que esse mesmo comportamento de acusação, de divisão, ele permanece nos nossos dias. Mas quando Paulo está escrevendo para um grupo de uma igreja, ele mostra: olha, com vocês essa não é a situação que prevalece. Vocês não são assim. Na realidade, final do versículo 19, vocês são da família de Deus. E o que ele diz a partir de então, irmãos? Olhe para o versículo 20, sobre ser. Nós não somos do mundo, divididos cada um por si. Na realidade, o que nós somos da família de Deus. Mas o que acontece nessa família? O texto diz assim: somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, quando pensamos no que identifica uma família, nós trabalhamos o mesmo sobrenome, talvez seja a primeira questão, né? Qual é seu nome? Fulano, não sei das quantas. Silva, Souza, Henk, Júlio. Quem é você? Eu também tenho esse nome. Então a gente é parente. Às vezes a gente nem se conhecia, mas pelo sobrenome a gente trabalha isso. Mas Paulo diz, irmãos, que o fundamento, aquilo que de fato nos liga como família, é exatamente estarmos ligados, estarmos alicerçados, estarmos colocados sobre aquilo que fez apóstolos, aquilo que fez profetas, sendo a mesma identidade, chamados não pelo aquilo que cada um pensava, mas por Cristo Jesus. E aqui ele começa a mostrar então, irmãos, que se há uma questão de ser chamado família, é estar alicerçado na mesma coisa. Se você se lembrar do apóstolo João, escrevendo no seu primeiro capítulo, ele diz assim, que todo aquele que crê, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Já não é mais filho de A, B ou C, mas filhos de Deus, uma família só. O texto continua dizendo, irmãos, que sendo família de Deus, há uma pedra, e essa pedra angular é aquela pedra que sustenta, que traz toda a parte de firmar a construção que está sobre ela. Quero lembrar você um outro texto, Mateus capítulo 16, de 15 a 18, onde Jesus pergunta para os discípulos: olha, o que eles estão dizendo aí que eu sou? E um coloca, olha, alguns dizem que é Elias, outros Jeremias, e Jesus pergunta para eles, olhando na sua face: quem vocês dizem que eu sou? E o apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus então lhe diz: pois bem, você não disse isso por revelação própria, algo de você, mas você falou isso movido pelo Espírito. Eu também te digo que você é Pedro, mas sobre essa confissão, sobre isso que você acabou de dizer, eu vou edificar a minha igreja. E ele diz que ele é a pedra angular dessa igreja. Paulo repete essa palavra, irmãos, mostrando que então nós somos uma família formada, estruturada, que é alimentada e fortalecida por Jesus. E eu quero te chamar agora a olharmos de novo para a Bíblia, quando ele vai mostrar isso dos versículos 13 até o versículo de número 18. Veja o que ele diz. Agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, ou seja, que não eram, vocês agora foram aproximados pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, de incircunciso com circunciso, de judeu com gentio,
E de cada um de nós, irmãos, com as nossas particularidades, com uma outra pessoa com quem Ele nos ajunta. Cada um de nós tem um gosto, uma vontade, um olhar para cada situação. Mas quando eu olho através de Cristo e pelo aquilo que Jesus me edifica e me ensina, e quando a outra parte, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, quando nós atravessamos o olhar por Jesus, nós conseguimos convergir e andar juntos. Não no que eu penso, não no que eu acho, o que eu gosto, mas movido por aquele que é capaz de me unir a outra pessoa. Não quando um diz e o outro tem que abaixar a cabeça dizendo sim senhor, sim senhora. Mas quando dois ou mais de dois, quando pai, mãe, filhos, quando avós e netos, quando todos os familiares passando pela mesma identidade de Cristo Jesus, nós aprendemos a caminhar juntos para um propósito maior. Olha para o texto. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Ele é aquele que apazigua opiniões, divisões. Ele é aquele que mostra que a minha opinião é limitada, mas a do outro também é limitada, mas nele, Jesus, as coisas se convergem para algo muito maior e melhor do que a gente enxerga. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, se você está olhando para a sua Bíblia, começa a pensar na pessoa que caminha contigo. De ambos, ele faz um só. Uma só. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, o que está escrito na sua Bíblia aí, meu irmão? Um novo homem. Quantas vezes nós pensamos assim, como eu gostaria que ele ou ela fosse uma outra pessoa. Como eu gostaria que fosse diferente a nossa caminhada. Mas o apóstolo está mostrando, irmãos, que aquilo que acontece entre dois grupos, judeus que acusam gentios, gentios que se veem menosprezados, desprezados. Você quer trocar isso? Homens que muitas vezes subjugam mulheres, mulheres que se veem menosprezadas, subjugadas, às vezes injustiçadas. Quando estamos debaixo de Jesus, o que acontece é que uma nova situação, um novo homem é criado. Fim do versículo 15, fazendo a paz. E reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando nós pensamos em tantas situações de divisões que acontecem facilmente no nosso lar, e quando nós começamos a pensar qual é a nossa identidade genuína, o que deveria vir à tona no nosso coração, é normal a gente sentir ira, é normal a gente muitas vezes estar chateado com certas situações, mas quando nós começamos a responder a pergunta, peraí, quem eu sou de verdade? Que tipo de pessoa que eu sou? A gente começa a ter condição de exercer um comportamento que é diferente do que é o normal dos nossos dias. Porque em dias em que todo mundo se sente injustiçado e sai para a rua até com cartaz, queremos justiça, queremos os nossos direitos, fulano vai lutar por mim, porque alguém tem que lutar por mim, tem que lutar, não pode haver perdão, tem que ter briga. Você percebe o pensamento? Fulano tem que brigar por mim. Eu nunca ouvi dizer, fulano tem que apaziguar isso por mim. Nunca ouvi alguém dizer, olha, fulano vai levar lá que eu estou abrindo mão do meu direito para que o outro possa ser abençoado. Mas Paulo mostra o comportamento de alguém
que era como todos e agora se torna alguém diferente. Dois grupos que são unidos e se tornam um novo homem. Dois pensamentos que eram discórdia e agora concordam. Mas só pode acontecer isso através de Cristo Jesus. Mas o texto continua, querido irmão, e nós vamos agora para pensar o que acontece numa família chamada família cristã, o que acontece numa igreja, o que acontece num grupo transformado por Cristo. E se você está lendo o texto junto comigo, você vai ver nos versículos 21 e 22 que quando nós estamos sobre essa pedra que é Cristo Jesus, quando nós estamos edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, quando nós entendemos que já não somos mais estrangeiros, peregrinos, mas somos cidadãos, somos família de Deus. O que acontece com isso que está sendo construído por Cristo? Versículo 21, ele nos diz, no qual todo edifício, a família, o grupo, a construção, todo o organismo, quando está bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, queridos irmãos, nós não somos do mundo, como o mundo, não caminhamos com o pensamento do mundo. Nós somos da família de Deus, temos realmente identidade em Cristo e caminhamos debaixo da autoridade de Cristo, que é a pedra sobre a qual esse edifício está sendo edificado. E o que acontece conosco então, irmãos? Nós crescemos por duas situações. A primeira delas é o objetivo, que nós devemos ser santuário de Deus e habitação do Espírito. Mas a segunda é a questão de que muitas vezes, irmãos, nós tratamos a nossa identidade de fé como algo pontual. Eu sou salvo e ponto final, não tem mais nada. Mas na realidade a carta aos Efésios ela vai trazer para nós que nós não podemos ficar parados na nossa questão de salvação. É necessário que haja um desenvolvimento daquilo que é a nossa vida cristã. E assim como na sua família, querido irmão, um dia você saiu de dentro da casa de pai e mãe, você se juntou com uma outra pessoa, vocês dois formaram um outro núcleo familiar, mas aí mais um pouco vocês querem ter filhos, e os filhos vão crescer, e eles vão formar outra família, ou seja, as coisas não param. E Paulo está dizendo, olha, é assim mesmo, a gente cresce, a gente continua caminhando, a gente é edificado. E um texto, irmãos, que ajuda a gente a ver isso claramente é quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, dizendo assim, olha, desenvolvam essa salvação de vocês. Ou seja, família, meu irmão, minha irmã, é um núcleo em que Deus colocou você para que você avançasse como servo de Deus. Você, marido, o Senhor colocou essa esposa para que você fosse mais crente a cada dia e Deus a usa para esse seu benefício, para que você se torne um crente melhor. Você, minha irmã, o Senhor colocou esse varão do seu lado para que você fosse uma crente melhor a cada dia. Para que você pudesse ser uma mulher cada vez mais afiada na sua fé, seu relacionamento com Deus. E para que você e ele, desenvolvendo, possam produzir frutos como habitação do Senhor na vida de vocês. Perceba que quando você vê o senso comum, por que você casou com fulano? Porque me fazia tão bem. Por que você se separou de fulano? Porque me fazia tão mal. Eu estou em primeiro lugar. Mas e um crente? Pastor Roberto dando seu curso de noivos, preparando pessoas para um casamento. Por que vocês vão se casar? É porque eu quero ser bênção na vida do outro. Eu quero servir o outro, eu quero cuidar do outro, eu quero fazer o bem para o outro em primeiro lugar. Nós crescemos, irmãos. Esse verbo que está aí no versículo 21, crescer, ele tem um sentido de que você imagine, por exemplo, uma planta que começa lá na sementinha, vai se tornando algo enraizado, vai se aprofundando, mas vai mostrando para fora a beleza
dos seus galhos, a coisa vai se ampliando até que venha frutos e frutos doces e sadios. E esse verbo ele está sendo mais fortalecido ainda pelo que acontece aí no versículo de número 22, ele diz, sendo edificados. O texto, se você observar na sua tradução mesmo, ele está na voz passiva. Não é você que edifica, não é você quem faz, mas você é feito, você é trabalhado, você é mudado. É você quem sofre a ação de Deus a cada dia, sendo tornado uma pessoa melhor. E isso, querido irmão, é um processo contínuo, é um aperfeiçoamento constante até o chamado do Senhor. Isso significa que, como família, você nunca está pronto, sempre tem algo a ser melhorado. Você nunca está naquela assim, olha, para a gente não precisa... Você já ouviu aquela expressão, se melhorar estraga? Como? Me explica, porque não dá para entender. Está tudo tão bom que se melhorar estraga. Pastor, isso é uma redundância, tá? Tudo bem, meu irmão, mas pensa no que as pessoas falam. Na realidade, se melhorar, melhora. E tem que ser melhor a cada dia, porque você tem uma obra para ser feita. E aí, irmãos, para que a gente possa fechar essa questão, rapidamente, olha para a sua Bíblia, porque quando você entende o que está aí, você vai ver uma coisa. Efésios de 1 a 3, Paulo trabalha uma questão bem... não teórica, mas bem de mente, de substância, para que a gente venha entender a obra de Jesus na nossa vida. Capítulos de 1 a 3. Capítulos 4 em diante, até o 6, ele vai mostrar qual é a prática quando a gente foi transformado e trabalhado por Cristo. E aí eu quero só chamar a sua atenção para alguns versículos para que você venha caminhar. Você entendeu tudo que foi falado até aqui? Então olha o versículo 3, o capítulo 3, versículo de número 1. Quando Paulo fala assim, já que você entendeu, querido irmão, olha só, por esta causa, ou seja, por tudo que você viu antes, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, ou seja, por conta de pregar esse evangelho, de ensinar isso, de ministrar isso, é que eu estou preso, porque eu estou indo contra o sistema desses nossos dias. Mais ainda, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim, por esta causa, pelo que eu já falei com vocês antes, por tudo que isso aconteceu, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Veja, irmãos, ele era um apóstolo, um pregador, alguém que tinha completo entendimento de tudo que acontecia. E Paulo não abria mão de estar orando por aqueles queridos. Nos nossos dias, irmãos, a gente vive o pensamento do mundo quando a gente diz assim, eu não preciso orar, porque está tudo bem lá em casa, ninguém está brigando. Meu irmão, será que é só isso que te motiva a orar quando o bicho está pegando? Quando a casa está caindo, pô, agora é hora de orar? Será que a família não pode se juntar para falar assim, hoje vamos ter um tempo de gratidão a Deus, porque está tudo de uma forma maravilhosa, então nós vamos nos juntar e orar para agradecer ao Senhor, comunhão. Mas Paulo continua. Olha o capítulo 4, versículo 1, quando ele diz assim, então, meus irmãos, falando de parte prática, porque vocês entenderam o que vem antes? Capítulo 4, versículo 1, eu rogo, eu peço, eu suplico, estando preso aqui no Senhor, que vocês andem de modo digno do que mesmo, irmãos? Da vocação. Andem de modo digno daquilo que vocês foram chamados, de ser uma família de Deus, e não como uma família do mundo. E aí, queridos irmãos, dos versículos 17 a 32 desse capítulo 4, ele vai fazer de novo um contraponto entre santidade nos relacionamentos e o comportamento de incrédulos. Como que a família pode dar certo, queridos irmãos? É exatamente você entender quem você é diante de Deus. Resumindo tudo isso em algumas frases, quando a gente passa por crises na nossa família, o nosso coração, que é caído, pecaminoso, ele grita dizendo assim, você não merece passar por isso e você tem que se levantar porque isso é injusto. Mas quando a gente, antes disso, e eu sei que não é fácil, quando a gente está no meio de uma crise, a gente começa a trazer para nós mesmos, quem eu sou? Eu sou um filho de Deus, eu conheço Jesus,
Eu sou um salvo no Senhor. Então eu não sou como o mundo, eu sou família de Deus e eu vou buscar ao Senhor porque eu devo crescer como família de Deus. E aí no meio da crise, eu vou buscar o meu pai, o chefe da família, para que ele trabalhe comigo. Irmãos, nos nossos relacionamentos, se a gente tiver essa lembrança e essa identidade à nossa frente, nós seremos esposos melhores, os homens. Nós seremos esposas melhores, as irmãs. Nós seremos pais melhores. Porque aí vai fazer sentido o que é não provocar o seu filho à ira. Vai fazer sentido o que é você obedecer aos seus pais. Vai fazer sentido, querido irmão, que você, como o chefe do seu lar, você não é um xerife. Na realidade, você está servindo a Deus, protegendo e amando a sua casa. Vai fazer sentido, minha irmã, a questão de que submissão não é você ser subserviente, mas é de fato você entender que o esposo tem uma missão e você tem a missão também de caminhar com ele. E aí a gente começa a andar para o mesmo lado, juntos para um mesmo objetivo. Eu queria te convidar a fechar um pouco os seus olhos, simplesmente para te pedir que você olhasse para dentro de você nessa hora. A gente, de uma forma muito corrida, falou sobre a carta aos Efésios aqui. E eu queria fazer um convite para que você depois, num outro momento, chegando na sua casa, que você lesse esse texto com calma. Numa sentada só, 6 capítulos. E que você averiguasse que o que você ouviu aqui, se isso tem feito sentido na sua caminhada ou não. Porque quando a gente diz apenas aquela questão assim, olha, Paulo diz isso, cobrando o outro, a gente não está mostrando a realidade do texto. E o que eu quero trazer para o nosso coração, para a nossa meditação nesse momento, queridos irmãos, é se a gente já tem essa identidade em Cristo Jesus. De que dentro do meu lar eu sou alguém que tem que refletir a figura de Jesus, mais do que a minha figura. Que diante da minha esposa eu tenho que ser um marido crente. Que ser homem de verdade não é aquele que mostra a caixa, mas é aquele que diz, Senhor, me ajuda. Que diante do Senhor, para ser mulher de verdade, eu sou aquela que perdoa, que ama. Que como jovem, eu não me envergonho de orar pelos meus pais. E tendo 25, 30, 35, eu ainda digo sim, Senhor, e peço bênção ao meu pai e minha mãe. Tendo 40, eu ainda digo, meu pai, eu quero conversar contigo, quero ouvir o conselho do Senhor. Senhor nosso Deus, ajuda-nos nessa hora, Pai. Estamos aqui nessa noite, Pai, nessa semana de família, ouvindo tantas palavras. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos edificado nesses dias. E o que eu venho te pedir, Senhor Jesus, é que o Senhor se manifeste a cada um de nós. Senhor, o que nós falamos nessa noite, na realidade se resume a se eu sou convertido ao Senhor ou não. Se eu tenho te conhecido, Jesus, como Senhor da minha vida, dono da minha história, ou se na realidade às vezes eu compartilho de bons conselhos da tua palavra, mas o Senhor ainda não é o Senhor da minha vida. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor ajude a cada um de nós para que a gente coloque a nossa vida na balança da tua palavra e não na nossa própria. O Senhor nos ajude, Senhor, a sermos transformados, trabalhados. Ó Pai, dentro do nosso núcleo menor, nossa família de sangue, ó Pai eterno, que no nome do Senhor a gente possa ver a tua luz brilhando, nos transformando, Pai, em pessoas melhores. Que mais, ó Deus, do que desejar que o outro seja transformado, que a gente peça para ser transformado em primeiro lugar.
E, ó Deus, também na família maior, na família da igreja. Senhor, que a gente se lembre que a gente tem Pai. E o Pai é o Senhor. E o Senhor é aquele que tem nos ensinado. Mas o Senhor também tem nos dado ordenanças. Que nós tomemos a decisão de ser obedientes ao Senhor e à Tua palavra. Mesmo o apóstolo que escreveu esse texto, Pai, ele disse que se houvesse um outro evangelho sendo pregado talvez por anjos ou por ele mesmo, se fosse diferente do evangelho da Tua palavra, seria um evangelho maldito. Eu rogo, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a realmente ser obedientes à Tua chamada, à Tua palavra, à Tua vocação. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser bênção dentro do nosso lar e da nossa casa. Quero orar também, Senhor Deus, por esses pedidos que estão colocados aqui nessa caixa. Que o Senhor, ó Deus, na Tua graça, no Teu amor, que o Senhor contemple cada coração nessa hora. Que o Senhor abençoe, ó Deus, dispensando a solução, a resposta, o entendimento, Pai. Uma visão que vá além do apenas aquele ponto a ser trabalhado. Mas que o Senhor mostre, ó Deus, aonde a gente precisa chegar a cada dia, para poder glorificar o Teu nome e ver realmente a Tua bondade sobre nós. E eu venho te pedir também, Senhor, que o Senhor ouça os pedidos que foram colocados dentro de cada Bíblia nessa noite, segundo a orientação do Abraão aqui, Pai. Que esses pedidos que foram guardados, o Senhor esteja contemplando e trabalhando neles também, trazendo, ó Deus, a Tua resposta, trazendo, ó Deus, Tua bênção, mas fazendo o nosso coração enxergar que tudo vem da Tua boa mão sobre nós. Ajuda-nos como igreja, Pai. Nós precisamos do Senhor a cada dia. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.